Recebimento de 2 parcelas do pagamento do imóvel de Duque de Caxias, pagamento de rendimentos de 70 centavos por cota e continuidade aqui da locação do imóvel de Contagem. A gente vai falar agora do relatório de janeiro do TRBL 11. Fica nesse vídeo. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Alcides, que é do time de gestão aqui do TRBL. Alcides, vamos começar falando sobre o resultado do mês, porque a gente teve um extraordinário bem relevante. A gente estava esperando uma parcela da venda do imóvel lá de Duque de Caxias, que a gente vendeu há 2 anos, e acabamos recebendo 2 parcelas. Isso trouxe o resultado do fundo para mais de R$6 por cota. Explica então o que foi todo esse recebimento, como que isso impactou o fundo. Tá certo, Isa. Exato. O fundo já previa receber em janeiro a penúltima parcela pela venda do ativo de Duque de Caxias, né? A gente teve uma venda parcelada e estava previsto para o primeiro dia de janeiro o recebimento da penúltima parcela. E ao longo do mês, nós fomos contatados de forma espontânea e se propôs a antecipar a última parcela, né? Então nós recebemos, no final do mês de janeiro, a última parcela da venda do ativo, que estava prevista para o primeiro dia útil de julho. Isso faz com que toda a receita e lucro no regime de caixa seja contabilizado dentro do primeiro semestre, mais especificamente dentro do mês de janeiro, onde a gente acabou tendo um resultado bastante substancial, dado esse evento extraordinário. E até quando a gente trazia nas perspectivas anteriores, a gente recebendo isso semestralmente, a gente conseguia, já que a gente distribui sempre ali os 95% do resultado caixa do semestre, a gente já tinha ali uma previsão do segundo semestre para que esse pagamento, né, que vem assim na cabeça, tivesse uma distribuição mais controlada ali até o final do ano. Com essa antecipação, então a gente traz tudo para o primeiro semestre. Aqui na página 8, a gente consegue ver como que isso impactou, então, o resultado. Quando a gente vai lá para o resultado imobiliário do fundo, a linha de resultado de venda de imóveis traz justamente esses mais de 47 milhões como o extraordinário entrando na linha de resultado de venda. Então, por conta disso, o resultado do fundo de R$6,17 por mês. E claro que a gente busca uma distribuição mais equilibrada. Então, já entrando no segundo assunto, a gente distribuiu 70 centavos por cota, talvez assim com uma abordagem um pouco mais conservadora, já que a gente tinha outras variáveis para pensar aqui ao longo do semestre, e distribuímos 70 centavos. Exatamente. Inclusive no último relatório, nós falamos sobre a defasagem no recebimento que houve dentro do mês de janeiro, né? E por isso um pagamento menor do mês de dezembro que foi recebido em janeiro. Então, como a gente havia sinalizado, todos os pagamentos ocorreram dentro do mês de janeiro, não havia nenhuma inadimplência, então já estava na nossa mente fazer uma recomposição daquele saldo que não foi pago, de 7 centavos. Então, imaginando que a gente pagava 60 centavos, recompõe aqueles 7 centavos, já daria os 67. E como dentro do mês de janeiro nós recebemos esse extraordinário, bastante relevante, a gente achou prudente fazer um arredondamento para a casa dos 70 centavos, que está sinalizado e no nosso relatório gerencial deve ser mantido nos próximos meses, enquanto a gente faz a equalização do pagamento total ali ao longo do primeiro semestre. Legal. Vamos só voltar mais detalhes aqui da venda parcelada, porque você comentou, né? Ela é parcelada, a gente tinha uma projeção, mas a gente tinha feito uma amarração financeira para essa parcela, né? Então, inclusive as parcelas sempre reajustadas a CDI mais 2%, e no final do dia, isso praticamente aumentou o resultado da operação de 246 milhões, lá do nominal da venda, para 287 milhões. Isso foi, basicamente, reajuste com essa amarração que a gente pensou lá atrás, justamente para dar esse conforto de caixa, digamos assim. Exatamente, Isa. Essa estrutura financeira foi muito boa para o resultado do fundo. A gente estava falando em grandes números de resultado imobiliário da ordem de 60 milhões, e como a gente vem há muito tempo com o CDI rodando em patamares muito altos, né, e ainda com acréscimo de 2% acima do CDI, esse lucro imobiliário passou dos 100 milhões de reais, né? Daí esses 40 milhões a mais que você está sinalizando. Então, o parcelamento desse recebimento foi muito bom para o cotista do fundo, gerou um nível de retorno bastante satisfatório e expressivo. Ótimo.
Então, só para a gente encerrar aqui esse assunto, a gente também menciona que a gente tem uma parcela desse valor servindo aqui de lastro do CRI do fundo. Exato, exato. Dentro do mês de janeiro, a gente já tinha esses pagamentos casados, então dentro do mês de janeiro teve um pagamento extraordinário também, em termos de nível de amortização, dentro do CRI, da dívida que o fundo tem. E como a gente teve esse recebimento antecipado, a gente deve ter um novo pagamento já para alinhar toda a estrutura financeira do fundo, no mesmo molde que houve em janeiro, tá? Certo. Então, no final do dia, a gente vai usar parte desse recurso para reduzir a alavancagem. Exato, mas isso segue conforme o fluxo que a gente já tinha. A gente teria isso em julho, como a gente recebeu antes, vamos fazer isso de forma antecipada. Bom, vamos falar então agora sobre contagem. Até a gente trouxe nos últimos relatórios o nosso plano de ação, né? Então a gente olhava ali alguns setores que a gente queria aqui, a gente tinha uma prospecção muito ativa, a gente tinha essa leitura de demanda para entender, vamos alugar a nave inteira, vamos dividir em 2, 4 partes, o que absorve melhor ali na região. Então, acho que até um pouco antes da gente gravar esse vídeo, a gente já divulgou a nova alocação. A gente ainda vai falar melhor sobre isso no próximo relatório, né? Afinal, a gente está falando de janeiro, mas acho que dá até para a gente pegar esse gancho de tudo que a gente vinha falando do plano de ação, né? E o que a gente vinha trazendo de comercialização. Claro, acho que não tem como não abordar esse assunto, né? Ainda que estejamos falando do relatório gerencial de janeiro, mas a gente vinha comentando nas últimas conversas aqui sobre, de fato, ter conversas muito avançadas sobre alocação, e esse fato relevante evidencia isso, mostra isso, né? A alocação de 100% da ABL do imóvel para um locatário de alta qualidade, que precisa de um ativo de alta qualidade, com boas características técnicas, né? Eu acho que o fato dele ser um last mile ali em Contagem, muito próximo a BH, foi um fator que potencializou a alocação desse ativo, né? A gente estabeleceu um prazo de 12 meses, que venceria ali em julho desse ano. A gente conseguiu se antecipar a esse prazo, né? Uma negociação com muitos detalhes, muito rica em negociação. Então, acho que foi um prazo bastante realista e um trabalho que superou as expectativas, né? Acho que os cotistas do fundo ficarão super felizes com tudo que vem pela frente, com a estabilização dessa geração de receita. E, como você falou, a gente vai dar mais detalhes sobre esse acontecimento, mas era super importante retratar aqui, dada a divulgação dessa informação. Muito bom. Isso a gente até comenta ali que a gente ainda vai trazer no próximo relatório o guidance bonitinho aqui para esse semestre. Afinal de contas, como a gente tinha aí muitas variáveis, a gente estava aqui soltando as perspectivas, então, para o pessoal conseguir entender o que é recorrente, o que é não recorrente, mas o guidance mesmo, que a gente consegue ter aí um guia para mostrar a distribuição, pelo menos nesse semestre, a gente ainda deve divulgar, já que agora a gente teve essa concretização da alocação. Mas então, só para puxar esse gancho da perspectiva, a gente tem então de ordinário uns 27 centavos por cota, com o resultado recorrente do fundo hoje. Essa parcela do extraordinário, que é esse recebimento da venda de Duque de Caxias, que representa um pouco mais de R$6 por cota, até a gente traz aqui que ele linearizado vira R$1,03 por mês. Não significa que todo mês a gente vai pagar isso, mas você tem essa parcela do que é extraordinário, e agora a gente consegue olhar, que era o que a gente já vinha projetando aqui, os 26 centavos por cota, que é como deve impactar a nova alocação, e aí o cotista consegue ter uma visão clara do que é recorrente, o que é recorrente novo, e o que é o não recorrente, que em breve também não deve mais existir, né, depois do segundo semestre. Então ele consegue pelo menos ter bastante clareza do que ele está recebendo e de onde vem esse recurso. Exato. A gente comunicou, né, no fato relevante, que deve ter a entrada da nova receita de locação a partir de maio. E aí, esse valor que você já retratou dos 26 centavos, a gente quis destacar ali que ele compõe tanto a receita quanto a economia, que a gente vai ter uma redução significativa na área de vacância que o fundo tinha, né? Estamos indo para 3,3%. Então, a gente vai querer dar uma ênfase, sim. Acho que é super importante o cotista ter sempre a clareza sobre o que é recorrente, né? E em eventuais casos a gente vai ter um evento extraordinário, vai ter uma distribuição acima do recorrente, sim.
mas é muito importante ter essa visão sobre o que é recorrente e entender a linearidade, né, a previsibilidade do fluxo de receitas do fundo. Perfeito, isso aí. Bom, pessoal, então a gente falou agora do resultado de janeiro aqui do TRBL. Todo mês estamos por aqui, mandem dúvidas e sugestões aqui no vídeo que a gente sempre acompanha. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Obrigado.